Quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu nesse dia. Eu iria pregar à tarde e o Senhor me deu uma palavra durante a manhã, conforme estava tendo a live. Vai comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 17, do 3 em diante. Ô Jonas, faz um fundo lá para a gente, fazendo um favor. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 3 em diante. É só para lembrar o irmão Luiz Fernando. Ele estava entubado, varão? Estava entubado, né? Ele recebeu o milagre dele, ele já está em casa, está sarado, né? Glória a Deus, né? Então a gente tem que compartilhar coisa boa também. Então ele foi curado e restaurado, e ele já está em casa em nome de Jesus. 1 Samuel 17. E os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras. Estando no vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava uma caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Na haste da sua lança era parecido com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar, vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer ou eu o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Em outras traduções falam assim, né? Com medo. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te louvo, ó Pai, por essa manhã, pela tua presença, pelo poder estar aqui, pelo privilégio, ó Deus, de termos de podermos estar aqui. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, eu sou dependente de ti. Eu não sou nada sem a tua presença. Eu não sou nada sem o teu mover. Eu não sou nada sem a tua voz. E eu te peço, fala comigo. Ó Pai, usa a minha vida, capacita-me, ó Deus, em nome de Jesus, para que a tua igreja receba, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para eles nessa manhã. Nos dê direção, capacitação, unção para vencer. Ó Pai, que possamos, ó Deus, crescermos em Ti a cada dia da nossa vida e desenvolvermos, ó Deus, uma intimidade, ó Pai, contigo, uma intimidade profunda, cheia da Tua presença, ó Pai. Que possamos aprender a Te ouvir e Te obedecer. Que possamos, ó Deus, sermos dirigidos por Teu Espírito que é santo. Ó Pai, eu Te louvo em nome de Jesus. Queridos, eu estava aqui, né, na torre de oração, e se levantou uma situação contra a minha vida, e na hora que eu estava ali, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, começa a orar, né? Não fica parado, porque às vezes a gente chega aquela situação para a gente, e a gente começa a remoer aquela situação, né? E de repente, o tanto que você se alimenta daquilo, de repente você está travado, daqui a pouco você está com medo, de repente você confia em Deus, você já não está confiando mais, você começa com o porquê que está acontecendo isso. E na hora que eu estava ali, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, ora para que esse ciclo na tua vida quebre. E eu percebi que é uma situação assim, todo ano ela volta no mesmo tempo. E na hora o Espírito Santo me mostrou que era um demônio ali, que ele se levanta para poder afligir a minha vida todo o tempo, né, nessa faixa de tempo do ano. E eu comecei a orar e eu falei, é verdade, né? Esse demônio ele se levantou, e se ele se levantou, ele vai cair em nome de Jesus. E eu fiquei um tempo ali de oração, fazendo batalha espiritual, enquanto subia um irmão aqui para poder fazer adoração, eu estava orando ali. E conforme subia um outro irmão para poder trazer a palavra, eu começava a orar só em línguas e pegando, né, cada palavra que estava sendo falada, mas fiquei o tempo inteiro
e aí entrava o louvor de novo, eu começava em batalha, e de repente a Emily subiu, começou a dar uma palavra, e eu comecei a orar em língua, e ali no cantinho o Senhor começou a falar comigo, falou assim, anota, e eu fui no livro, né, o Senhor me mostrou, e eu comecei a escrever essa palavra. Mas uma das coisas que Deus me chamou a atenção, é que existem gigantes que se levantam na nossa vida. Eu tenho certeza aqui, que todo mundo aqui tem uma situação onde ou passou, ou está passando de alguma maneira, que a gente percebe que é algo que se levantou contra a nossa vida, e às vezes, para a falta de posicionamento, a gente se torna escravo da situação. Uma das coisas aqui que eu estava estudando é que esse gigante, ele se levantou por 40 dias. O povo de Deus estava ali, né, o povo de Israel, eles se posicionaram entre ali, a Bíblia fala assim que num vale, de um lado do vale estava o povo de Deus, do outro lado os filisteus, e eles se posicionavam para a guerra, mas eles não tomavam uma atitude de ir. E a Bíblia fala assim que esse gigante, ele foi à frente, ele fez aqui, desafiou aquele exército, né? Eu fico pensando, se você começar a estudar sobre a história de Israel, é uma história vencedora. É como se fosse assim, se a gente olhasse, vai ter o jogo da seleção brasileira, você olha todo o histórico da seleção brasileira e fala assim, eles são campeões, né? Então é mais fácil, acaba criando um temor no adversário. E a Bíblia fala assim que é a mesma coisa aqui com Israel. Um povo aqui vencedor, um povo que era abençoado por Deus, onde tinha acontecido vários milagres, de muitas formas aqui, o Senhor deu a vitória, né, diante das batalhas. Só que a Bíblia fala assim que se levanta um gigante, ele vai diante daquele povo, e ele fala assim, ó, eu estou fazendo uma proposta aqui. E ele era muito alto. E eu fico imaginando esse homem, ó, 2,90 metros de altura, quase 3 metros de altura. Não era uma pessoa que ela, hoje a gente vê na genética, né, acaba se deformando na genética, e a pessoa cresce meio torta, meio fina, meio esquisita. Não. A Bíblia fala assim que ele era mesmo, desde a sua mocidade, um varão de guerra. Era uma pessoa assim, de uma estatura muito grande e perfeita de corpo. Para analisar, só a couraça que ele carregava sobre o seu corpo era 60 quilos. A ponta da sua lançadeira tinha 7 quilos, quase 7,5 quilos aí, né? 7,2 quilos. Eu não sei se você já recebeu uma pancada de uma bola, de uma bolada no rosto ou algo parecido, mas eu fico imaginando jogado com muita intensidade, uma pessoa tão forte desse jeito, e isso pegando no peito 7 quilos, deve jogar a pessoa uns 2 metros para trás. E de repente ele se levanta e começa a falar assim, ó, escolhe um homem entre vocês para poder lutar comigo. Para que todo mundo, né? Parece uma proposta muito boa. Para que todo mundo guerrear e ter muitas mortes? Não. Vamos fazer assim, levanta um homem entre vocês e esse homem vai lutar comigo. Quem vencer se tornará ali, né? O exército que for vencido se torna escravo da gente. E a gente toma a autoridade de tudo. E por 40 dias ele ficou fazendo isso. Todos os dias ele se levantava. Uma das coisas que me chama muita atenção aqui é que o rei, que é Saul, que foi ungido por Deus, ele, nesse momento, ele está o quê? Ele está trêmulo. Porque a Bíblia fala assim que ele foi um homem que desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou. A Bíblia fala assim que esse homem recebeu um espírito maligno que vinha da parte de Deus, que era um espírito que atormentava ele de dia e de noite. Esse homem era a pessoa capacitada para poder lutar contra esse gigante. E quando esse gigante se levantava, tanto o rei quanto o povo, eles tremiam e o exército recuava. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Faz quanto tempo que o gigante se levantou contra a tua vida e você está aí trêmulo? Faz quanto tempo que essa situação se levantou e você está aí travada e você não se posiciona? Você não ora, você não jejua. Você é aquela pessoa que quando, diante das circunstâncias, é uma pessoa que você só murmura? É uma pessoa que você fica afligida? Ou é uma pessoa que posiciona diante da situação? Eu estou falando por experiência própria, porque eu recebi a notícia um dia antes, né,
da gente começar a torre. Eu já tinha organizado essa torre, já fazia um tempo que eu estava orando por isso. E de repente o gigante se levantou um dia antes da torre. Eu falei assim, ele levantou para cair, porque está tudo preparado por Deus, ele vai cair em nome de Jesus. E eu comecei a entrar em batalha, mas quantas pessoas que se tornam trêmulas diante da situação e param? Existem pessoas que talvez estão com esse gigante todos os dias se levantando e batendo de frente com ela todos os dias, e ela não se posiciona. Ela não toma uma atitude de fazer alguma coisa. Por 40 dias, esse gigante, ele fazia isso. Quem que era o homem que Deus levantou para poder vencer o gigante? Você entende que Deus é dono do tempo? Você entende que Deus, quando Ele olha para a tua vida, Ele vai te preparando Ele vai preparando você em situações, e passa um dia, e passa outro, passa 5 anos da sua vida, e o Senhor está no controle da tua vida, e Ele te coloca num trabalho diferente, e dentro daquele trabalho, Ele vai colocar pessoas ali para você amadurecer diante da situação. Ele vai te colocar numa outra situação, e de repente vai te colocar dentro de uma família, e você vai crescendo. Eu entendo que Deus é dono do tempo. Então, cada situação da nossa vida é uma fase de crescimento. Ele vai te melhorando. O Senhor não quer te piorar. O Senhor, Ele quer te melhorar. E Ele vai melhorando a sua vida. Você vai crescendo. Eu falo assim que o Senhor me treinou muito em obras, em Ribeirão Preto. Porque ali eu aprendi a lidar com situações. Hoje eu vejo, por exemplo, pessoas que de repente são desafiadas de alguma forma ou são ofendidas de alguma maneira. E a pessoa, ela quer sair no braço, ela fica irritada, ou ela xinga a pessoa. Quantas vezes eu vi isso? E ali eu fui treinado porque eu falo assim que eu peguei clientes em Ribeirão no começo ali, que eram muito ruins de pagar. E eu sabia assim, chegava na quinzena que eu tinha que pagar os meus funcionários e aquele engenheiro não pagava. E ele ficava me afrontando para mim poder, de alguma maneira, ofender e fazer alguma coisa. E o Espírito Santo falava assim para mim, se você ofender ele, você vai perder o teu direito. Se você ofender ele, é porque ele está causando essa situação, porque ele não tem o dinheiro para te dar. E eu começava assim para ele, mas eu estou precisando, eu preciso pagar, eu não sei o que eu vou arrumar. E de repente a forma que eu falava gerava nele um pensamento diferente. Porque ele o tempo inteiro me afrontando, e eu preciso... Eu não sei o que vai fazer, essas pessoas têm família, essas pessoas têm filhos, e eles também, muitos deles não têm casa própria, e eu desse jeito. O que acontecia? A pessoa ia se constrangendo, e de repente ela ia lá e me pagava. Mas quantas vezes na minha vida, eu também ficava irritado, e a pessoa chegava no ponto onde ela queria, para ter controle da situação, aí ela segurava o dinheiro, porque ela não tinha o dinheiro para pagar, e ela arrumava o tempo para poder me pagar. Então eu falo assim que eu fui treinado diante de algumas situações para poder lidar com vida. Eu não sei que situação que você está, eu não sei qual que foi o gigante que se levantou para a tua vida, mas eu quero falar para você nessa manhã, o Senhor está te treinando, amém? O Senhor está te deixando mais forte. Esse gigante, quem preparou para você foi Deus, e todo gigante que se levantar, ele vai cair em nome de Jesus, amém? Uma das coisas que eu aprendo é que o Senhor, Ele vai nos dar estratégias para a igreja. E nós precisamos ter estratégias para poder vencer esses inimigos. É necessário discernir o tempo e o momento para cumprirmos o propósito de Deus. Eu quero falar um pouco sobre Davi, e a gente vai ler bastante aqui. Davi era uma pessoa obediente e submissa. Eu até anotei uma frase que eu quero que você grave e nunca mais esqueça. A sua obediência e submissão te levará mais longe que a sua ambição. A sua obediência e submissão vai te levar muito mais longe do que a sua ambição. Eu acredito que todos nós temos um pouco de ambição dentro da gente. E a gente luta com isso. Porque às vezes a ambição, ela não está de acordo com aquilo que Deus ele quer para a gente. E é aí que é importante você colocar isso na balança e falar para Deus. Falar, Deus, não, eu prefiro ser submisso, eu prefiro obedecer, porque existe tempo para todas as coisas. Não é assim que fala em Eclesiastes 3? Fala assim que tem tempo para viver e tempo para morrer. Tem tempo de ficar feliz e tem tempo de ficar triste. E ali fala também que tem tempo até de ganhar e tem um tempo de perder. Olha que interessante. Você fala assim, mas como assim?
Tem tempo de perder também? Sim, tem tempo de perder. E quando você serve a Deus, a Bíblia fala assim que quando você perde é que você ganha. Olha que interessante. É quando você está perdendo que você está ganhando. A pessoa que serve a Deus, aqui, ela nunca perde, ela sempre está ganhando de alguma maneira. Você entende isso? O Senhor, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. 1 Samuel 17:14. Davi era caçula, os 3 mais velhos seguiram a Saul. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grão de tostado e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles então com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Olha que interessante, ó. Você está entendendo que o tempo, ele vai preparar a situação para você? Por que ele chegou até o campo de batalha? Diante de uma palavra que foi lançada pelo pai. O pai falou assim, eu quero que você vá lá para poder levar isso para os teus irmãos, me leva isso para o general e me traz notícias boas deles. E ele vai. Você está entendendo que a obediência e a submissão dele levou ele a estar num lugar propício para aquele momento? Era propício para ele. Era propício para o tempo dele. Era propício para aquele momento que Deus tinha na vida dele. Olha só, Deus está preparando Davi e prepara esse momento para ele. A submissão, a obediência levou ele a esse tempo propício. Outra coisa que o Senhor nos ensina, você precisa aprender a discernir o tempo. Tem pessoas que não sabem discernir o tempo. A ansiedade dela consome tanto ela, que ela começa a se entregar à ansiedade. A ansiedade, ela te coloca medo. A ansiedade, ela te coloca dúvida. E a Bíblia fala assim que a fé e a dúvida, elas não andam juntas, elas andam separadas. Quando você confia em Deus, você entende o seguinte, estou passando por isso, estou passando um momento muito difícil da minha vida, mas eu entendo que Deus está no controle da minha vida. Eu peguei tempos da minha vida, onde eu estava terminando de pagar algumas coisas, e quando eu terminei, eu falei assim, eu vou catar esse carro aqui, eu vou vender, eu vou dar entrada na minha casa, criei tudo um cronograma para mim, né? E de repente, na hora que chegou naquele tempo, querido, eu entrei numa dívida, acabou o serviço, parou tudo e eu perdi aquilo que eu consegui, em 4 anos pagando. E eu fiquei muito chateado com aquilo. E na hora comecei a orar e falar com Deus, falei, Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus ficava quietinho. Existe tempo na sua vida que você precisa discernir as coisas. Eu entendi que Deus estava me preparando para aquilo. Você já viu aquelas pessoas que elas têm os seus filhos e de repente eu vi que tem muito pai e mãe que é boba. E a expressão é essa, é bobo mesmo. Que acha que tem que dar tudo para os teus filhos. E os teus filhos, queridos, precisam crescer, criando imunidade dentro delas, sabendo que elas vão se decepcionar, sabendo que não é tudo que elas pedem que você vai poder dar para elas, sabendo também que, o pai tem dinheiro, o pai não tem dinheiro, o pai tem condições, o pai não tem condições. Tem pessoa que não, vai criar um trauma na criança, não vai criar trauma nenhum. Você está criando imunidade, uma imunidade espiritual na criança. Ela precisa crescer, sabe por quê? Porque quando ela tiver o filho dela, se ela não tiver condições de dar, ela vai quebrar, ela vai fazer de tudo para poder dar. E às vezes, por a gente ter passado por algumas coisas na nossa vida, a gente acha que agora que eu tenho que fazer de tudo. Não é isso não. Você precisa saber o que é bom para os teus filhos, amém? E nem sempre é presente. Tem coisa melhor do que você ter um tempo presente com eles? Tem coisa melhor do que você sentar e falar de Deus para eles? Tem coisa melhor do que você ensinar eles a orar? Sentar na mesa, cada um fazer a sua oração, você ter tempo de ouvi-los. Tem pessoas que vão se perder na adolescência porque não foram ministrados pelo pai. Então você tem que aprender a discernir o tempo. Davi aprendeu a discernir aquele tempo e ele entendeu que aquele momento era o momento dele. Ele aprendeu que aquele momento o Senhor tinha preparado para ele. 1 Samuel 17:22. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos.
enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel e a família de seu pai. Olha só, na hora que Davi vê aquela cena, e ele vê o povo fugindo de medo, e ele vê os soldados ali comentando: você viu o que o rei agora está fazendo? Chegou uma nova proposta ali para eles. O povo estava com medo, era uma forma de incentivar. Eu já acho que aqui o rei era um rei medroso, era um rei perturbado, atormentado, que em vez de ele estar no campo de batalha, ele já estava escondido dentro da casa dele. E a Bíblia fala assim que chega uma proposta para eles para poder, de alguma maneira, trazer uma certa encorajamento ali para eles, né? Ó, aquele que vencer esse gigante, o rei vai dar muita riqueza para ele, vai dar a filha dele, e vai deixar ele e a família dele isento de imposto. Não é uma proposta boa? Quanto que você paga só de imposto? Só para mim, só os impostos. Quanto que você paga de imposto por ano? De carro, de casa, de tudo que você vai fazer, você paga imposto. O Brasil hoje tem um dos maiores impostos que tem aí no meio. Você já parou para pensar isso? Você ficar isento de imposto? Riqueza, e ele vê ali a filha do rei. E que ideia aqui que Deus chama a minha atenção, porque ele discerniu esse momento. Davi sabia que aquele momento era para ele. A Bíblia fala assim que quando Samuel ele vai dentro da casa de Jessé para poder escolher, ali o Senhor fala para ele: vai lá e unge, porque ele está ali, está dentro dessa casa. E Samuel, a Bíblia fala assim que ele chega, e o primeiro que ele vê o irmão mais velho de Davi. E a Bíblia fala assim que ele cresce os olhos e fala assim: é esse aqui. E ele começa a medir ele pelo que ele fez, né? E o Senhor fala assim, é algo bem interessante, que isso ficou no meu coração, nunca mais esqueci. O Senhor fala com Samuel assim: olha, não se atente pelo que você está vendo, porque os meus olhos já passaram por ele e eu já reprovei ele. Olha só que forte isso. O Senhor já tinha passado os olhos dentro daquela casa e tinha reprovado ele. E aí ele começa: mas como assim? Eu não estou entendendo. E ele pergunta: tem mais alguém? Tem sim, tem um mais novo. Que eles dizem, alguns estudiosos aqui, isso não está na Bíblia, viu gente? Que Davi ele era um filho fora do casamento, porque ele tinha as feições diferentes. E ele estava lá, ele nem sentava-se na mesa. O costume do filho, que é aquele que é fora da família, porque ele nem se assentava na mesa, ele não estava ali. Então manda chamar. Ele estava lá cuidando das ovelhas do pai. E ele chega e o Senhor escolheu ele. Olha só, você está entendendo? Para que cada situação que o Senhor prepara para a sua vida, não fique com dúvidas. Se o Senhor te colocou ali, você discerniu que aquele momento é para você, entenda uma coisa: o Senhor já passou antes e já te aprovou. Você está entendendo? O Senhor já te aprovou. O Senhor já te aprovou, querido. Deus conhece o mais profundo do coração do homem. O Senhor ele já te aprovou. Discina se aquele tempo é o tempo de você se levantar. O Senhor ele já te aprovou. E naquele momento Davi discerniu isso. Esse é o momento. O Senhor me preparou para tudo isso. Eu estava escondido lá, e o Senhor estava me preparando para esse momento, para esse tempo. Todas as vezes que você se levantar, o inimigo vai se levantar para tentar te desencorajar. É uma regrinha que você precisa aprender. Olha só o seu irmão, como é que ele é usado para poder julgá-lo e desencorajá-lo. O 17:28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui, com que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Está julgando ele aqui, ó. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora?
Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens lhe responderam como antes. Olha que interessante. Quem que foi que julgou ele aqui? O seu irmão mais velho. Você já parou para imaginar, ou para pensar aqui, meditar, que o irmão mais velho estava fazendo com ele aqui, julgando ele, o Senhor tinha passado os olhos para esse irmão mais velho e tinha reprovado ele porque ele era daquele jeito? Você percebeu que toda vez que você se levanta para julgar alguém ou medir alguém, você tem que tomar muito cuidado, porque talvez é você que é desse jeito. Talvez está dentro de você, e as pessoas não costumam a meditar nisso, nem falar para o Senhor: Senhor, me mostra o que precisa ser mudado, o que precisa ser... Porque as pessoas entram na defensiva. E quando você entra na defensiva, você não cresce. Tem pessoas que são confrontadas, elas não sabem ouvir, elas só querem ficar batendo e falando e ficar se justificando. Tem até algumas pessoas que falam assim: quem justifica demais se arrepende menos, né? Por conta disso, a pessoa entra na defensiva. Davi está se levantando aqui, e o diabo usou a pessoa mais próxima de dentro da casa dele para condenar ele. Todas as vezes que você se levantar, o diabo não vai usar uma pessoa de longe para te desencorajar. Ela vai usar uma pessoa de perto de você, talvez uma pessoa que está do teu lado, talvez uma pessoa de dentro da tua casa. A Bíblia não fala assim que o diabo usou a boca da mulher de Jó para ele blasfemar contra Deus? A mulher que estava do lado dele. Todas as vezes que você se posicionar, o inimigo ele vai se levantar para você não se posicionar, para você não vencer, porque o inimigo sabe o potencial que você tem. Fala assim para a pessoa que está do teu lado, como ponto o dedo de profeta, falando assim: ó, tem potencial em você. Deus te chamou para ser um vencedor. Amém, queridos? Sua fé e ousadia te levará até oportunidades necessárias. Ele começa aqui a falar assim: ó, isso aqui é para mim. O Senhor me preparou para esse lugar. E aí ele vira para um lado e o irmão dele começa a julgar. E aí ele olha, ele não bate de frente com o irmão dele. E o foco dele ainda continua. Ele olha para os soldados e começa: o que mesmo vai ter quem vencer esse homem? E a Bíblia fala assim que essa oportunidade, esse tempo que Deus preparou para ele, levou ele para um lugar. E olha onde levou ele. 1 Samuel 17:31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que era o rei, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. 2 pontos aqui, ó. A ousadia e a fé dele levou ele até onde? Até o rei, certo? Leva ele até lá. Só que a Bíblia fala assim que quando ele começa a falar ali, fala: ninguém pode ficar com medo aqui, com essa falta de paz aqui não. E aí o rei vira para ele desencorajado, porque o rei não acreditava nem nele. Por isso que você tem que tomar muito cuidado para quem você fala os teus sonhos. Por isso você tem que tomar muito cuidado quando o Senhor te der uma direção, você saber em quem chegar para poder conversar. Porque se você chegar, o Senhor te colocar o espírito de ousadia dentro de você, e você for levado até alguém que é medroso, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é te colocar para baixo, porque é a vida dele. E Deus, ele está te usando para você colocar essas pessoas para frente. Ele estava o quê? Debaixo de um espírito de medo, um espírito de perturbação. Ele fala assim: ninguém pode ficar desse jeito. Ele fala: você não pode contra ele. Você não pode contra ele. O diabo falando na boca do rei: ó, a sua fé e ousadia te levará até o momento que você precisa, mas fique pronto, porque talvez se você vai chegar ali, você vai ter que enfrentar o inimigo mais uma vez. Ó, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Outra coisa que eu aprendo:
suas atitudes, sua vida, o seu testemunho tem autoridade de mudar qualquer situação. Qualquer situação. O teu testemunho de vida tem poder de mudar qualquer situação. Quem que estava vendo Davi quando Davi estava sozinho cuidando das ovelhas do pai dele? Saul estava lá vendo? O seu pai estava lá vendo? Seus irmãos estavam lá vendo? Olha só que interessante. Ele cresceu ali num momento, num tempo propício para a vida dele, sendo preparado por Deus. Ele cresceu num lugar onde ninguém via. Querido, é quando você entra dentro do teu quarto, que você se ajoelha na presença de Deus, e quando ninguém está vendo, é ali que você está vencendo as tuas batalhas. Tem batalhas que serão vencidas antes mesmo de você entrar em batalha. Tem batalhas que o Senhor dará vitória para você antes mesmo de você ter um encontro com elas. Sabe de onde que é? É quando você entra no teu quarto e ninguém está te vendo. É quando você está lá sozinho falando com Deus, e ali ninguém está te vendo, mas você tem uma intimidade que foi gerada na presença dele, de poder falar com ele. É ali que o Senhor te alimenta. Para de ficar falando para todo mundo aquilo que você pensa, qual que são os teus projetos. Toma muito cuidado com isso. Vai para o quarto, é o lugar mais íntimo que você tem com Deus. Fecha a porta do teu quarto, ali é você e ele, amém? Davi foi preparado na onde? Foi preparado lá cuidando das ovelhas do pai dele. Olha que interessante, ó. O seu testemunho tem autoridade para mudar qualquer situação. Tem poder de mudar a vida das pessoas e tem poder de mudar a situação de uma nação toda. Ó, tem poder de mudar a vida das pessoas e tem poder de mudar uma nação toda. Davi tinha uma vida de intimidade com Deus. Davi tinha uma vida de testemunho e Davi tinha unção de Deus sobre ele. 3 coisas que você precisa aprender. Uma, ó, vida de intimidade. Saber quando Deus fala contigo. Na hora que os irmãos começaram a falar sobre o sonho, e o Senhor estava ministrando no meu coração antes de eu vir para cá, e aí o Rafa subiu aqui e falou sobre o sonho. A irmã subiu aqui e falou sobre o sonho. Quantas vezes o Senhor me deu direção dentro de sonhos? O Senhor mostrava para mim pessoas, o Senhor mostrava para mim momentos. Tem coisas que o Senhor mostrou para mim que ainda irão acontecer, mas eu sei que foi Deus que falou para mim. E eu sei quando Deus fala comigo, porque eu sinto, é real. Mas você vai ter experiências, querido, você não vai receber algo tão precioso se você não buscar por elas. Você precisa buscar, você precisa clamar essa intimidade com Deus, essa intimidade na presença dEle. Falar para Deus. Quantas vezes antes de dormir eu fiz uma oração ali deitado na minha cama ali, e falando com Deus, falei: Deus, eu preciso de uma confirmação, fala comigo. E eu dormia e o Senhor me dava um sonho, eu acordava no outro dia: obrigado, Deus, obrigado pela confirmação. Sabe por quê? Porque os sonhos e as visões, elas vêm recheadas de unção. Se você estudar sobre José, ele recebeu uma revelação no meio do deserto, com a sua cabeça com uma pedra que ele fez de travesseiro. E ali o Senhor falou com ele, e aquele sonho mudou toda a história da vida dele. Quantas pessoas na Bíblia ali tiveram revelações através de sonhos, através de visão? A visão, os sonhos vêm recheados de unção para você vencer. Você precisa buscar isso. Busque-se em Deus. Entra na presença de Deus, fala com Ele. Quantas vezes eu preparando mensagem, na hora que eu entrava no chuveiro, que eu estava tomando banho, ali falando com Deus, o Senhor falava assim para mim, ó: fala isso, isso, isso. Eu chegava, entregava a mensagem, de repente era para uma pessoa que estava aí, ela me procurava e me falava. Outra coisa que você precisa aprender: existem sonhos que são revelações sobre pessoas. Quantas vezes o Senhor me mostrou pessoas que elas estavam perdidas, pendendo para o pecado. E eu não saí falando para todo mundo. O Senhor me mostrou: ó, está acontecendo isso com ela, assim, 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 você precisa ajudar ela. E eu não fiquei expondo o problema dela para ninguém. Aprenda uma coisa: existe crente que é fuxiqueiro. Crente fuxiqueiro, Deus não revela as intimidades dele.
crente fuxiqueiro, Deus não vai entregar aquilo que é necessário para você. Se o Senhor está entregando, é para ficar em secreto, ora. A irmã falou aqui de 2 anos, eu tive um caso parecido, de uma pessoa que eu vi, entreguei para ele, não. Falei, tem sim, porque eu sei quando Deus fala comigo. E ele ficou se justificando, eu falei, amém, vamos fazer uma oração. Fiz uma oração, entreguei na mão de Deus. 2 anos depois, ele me procurou numa noite na porta da minha casa, se ajoelhou no chão e começou a contar, chorar e falar. Eu não aguento mais essa vida, tudo aquilo que você falou para mim. Aí eu falei, eu sei, porque foi Deus que me falou. Falei, nunca é tempo, né? Esse tempo não é tempo perdido. Você cresceu em cima dessa situação, o Senhor está te aprovando, se levanta, porque o Senhor quer te usar. E ele foi ativado de uma maneira assim para fazer a obra de Deus, e Deus usa ele até hoje. Se Deus te mostrar o segredo sobre alguém, toma cuidado, não fique entregando, entrega para a pessoa, amém? Ora por ela, porque Deus ele quer te usar para que você seja fonte de bênção na vida de outras pessoas. Quantas vezes o Senhor me entregou revelação assim? 17:34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. O que mudou essa situação aqui foi o quê? O testemunho dele. Mas espera aí, como é que ele foi convencido com uma história tão, né? Para analisar. De repente a Juliana chega e fala assim: pastor, antes de eu vir para a igreja, deparei com um leão ali, ele tentou me atacar, eu catei ele para a juba, matei ele, estou aqui cantando. Você acredita assim tão facilmente? Esse menino chega diante do rei, conta uma história dessa e o rei acredita. Sabe o que Deus falou muito forte no meu coração aqui? Sabe por que o teu testemunho tem poder de mudar as pessoas? Porque isso soa com autoridade. Toda vez que você entregar um sonho, uma revelação de Deus, que é de Deus, você não precisa ficar tentando convencer. A palavra por si, ela já convence. Toda vez que você começar a contar o teu testemunho aqui, você não precisa crescer o teu testemunho ou querer enfeitar ele de alguma forma. Fala aquilo que aconteceu, porque aquilo que aconteceu tem unção para poder mudar a vida das pessoas. O que mudou essa situação aqui? Era a unção que tinha no testemunho dele. Ele veio aqui e contou, e o rei de repente foi convencido. Não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e do engano? Fala, querido. Todo mundo que geralmente chega em mim e conta uma experiência, fala: você tem que contar para a igreja. Porque quando a pessoa conta para a igreja, é um alimento para a igreja se tornar forte, para ela poder crescer, para ela poder avançar. Deus, Ele quer te entregar revelações, sonhos, Ele quer te dar testemunho, para que vidas lá fora venham ser impactadas pelo poder de Deus. Amém? Você não precisa enfatizar demais, não. Conta aquilo que Deus fez na tua vida. Se é pequeno, não tem importância. Para Deus não existe isso. O mais interessante é a autoridade que tem no teu pequeno testemunho, porque vai mudar a vida das pessoas. O que Ele fez? Ele contou e o rei virou para ele e falou assim: vai, está aprovado, vai, me convenceu. Olha que interessante. Você é o único. Você é único. Vou repetir de novo, porque se você não entender a profundidade do que eu quero passar, você é único. Olha como é que Deus falou no meu coração. Deixa eu acabar de ler a frase. Você é único, tem uma identidade. Não precisa copiar, ser ou querer ser alguém para viver os propósitos de Deus. Sabe o que Deus ministrou no meu coração aqui? Sabia que a tua digital aí, a tua digital, você é o único que tem essa digital dessa forma no planeta inteiro? Quando Deus ele olha para você, você não precisa imitar ninguém. Tem pessoas
que entram na defensiva porque elas começam a se comparar com outras pessoas. Elas começam, de alguma maneira, a querer ser como as pessoas. E pessoa que vive demais, olhando para a vida do outro, vai começar a viver a vida delas. E não entra em batalhas que o Senhor não colocou para você. Tem pessoas que ficam olhando demais a vida da pessoa. O Senhor falou assim para mim, ó, você é único. E eu vou falar para você, você é único. Sabe por que você é único? Quando Deus te fez dessa forma aí, é porque Deus olhou para você e falou assim, ó, eu gosto especialmente da forma como eu fiz você. Porque quando eu fiz você, Alexandre, eu fiz você dessa forma que eu gosto. E aí quando eu fiz a Juliana, eu fiz ela especialmente única para mim, porque eu gosto especialmente da forma que ela é. Você está entendendo que dentro de você, Deus colocou um pouquinho daquilo que Ele gosta? E quando Ele olha para a igreja em si, Ele vê aí aquilo que Ele ama. Quando Deus Ele olha para você, Ele fala assim, você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ficar escondendo o jeito que você é. Você não precisa ficar se enfatizando para ninguém. E eu te fiz dessa forma aí, porque eu gosto especialmente do jeito que você é. E quando você fala desse jeito, eu fico muito feliz. E quando você brinca dessa forma, que para alguns, é chato, eu gosto especialmente do jeito que você brinca, porque é engraçado para mim. Deus, Ele te fez assim, querido. Quando você fala desse jeito, que para alguns é duro, eu acho legal, porque eu coloquei e te fiz dessa forma. Para que quando você falasse, fosse duro mesmo. Você está entendendo que você não precisa da aceitação das pessoas? E outra coisa, a aceitação ela vem de Deus. Você não conquista isso. A aceitação ela vem de Deus. Se Deus te colocou num lugar, Ele já preparou as pessoas e o coração das pessoas. Agora entenda uma coisa, você não vai ter aceitação de 100% de tudo. Para alguns você vai ser legal, para outros ó. Mas Deus te colocou ali, querido. Você é único. Você é dessa forma e Deus te fez assim, não imite ninguém. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, vamos continuar lendo, ó. 17:38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, cajado de pastor, já era o que ele carregava. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ali, o rei tentou fazer o quê? Eu vou te incrementar aqui, porque na hora que você chegar diante do exército, para pensar, um menino tendo a aprovação do rei para chegar diante do povo ali, diante daquele gigante para lutar. Você já parou para pensar esse trajeto até ele chegar lá na frente e todo mundo assim, o que ele está fazendo? Ele foi aprovado para lutar. Esse menino, pronto, a gente já virou escravo. A gente vai morrer aqui. Parou para pensar essa trajetória até ele chegar lá na frente? Eu fiquei até pensando, eu falei assim, Senhor, será que por ele colocar a armadura de Saul, Saul quis até mostrar que era ele que estava indo ali? Será que Saul não queria de alguma maneira mostrar para o povo que quem está indo é Saul, né? Se der certo, amém. Se não der, o bicho pegou. Mas eu fiquei pensando muitas coisas. Mas olha só, aquilo que Deus tinha entregado para ele, aquilo que ele era, ele colocou em prática. Ele falou, não, eu não estou acostumado com isso aqui não. Eu vou da maneira que o Senhor me chamou. E a Bíblia fala assim, que ele vai, cata o seu cajado, ele vai, escolhe 5 pedras lisas, coloca no seu arvojo de pastor e vai diante do filisteu. O Senhor te chamou desta forma aí, ó. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ficar se mostrando, se embelezando. Deus gosta especialmente do jeito que você é. E a maneira que você é, o Senhor já te revestiu e te capacitou, amém? Você não precisa da aprovação de ninguém para poder fazer aquilo que o Senhor já predestinou para você fazer. Você é único e Deus, Ele te ama, amém? A primeira coisa que o inimigo irá fazer quando você estiver na linha de frente de batalha é te desprezar. 1 Samuel 17:41.
Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. É a primeira coisa, ó. A segunda coisa, ele vai amaldiçoar, ó. Viu que era só um jovem, ruivo e de boa aparência, fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Ele estava com o que na mão? Cajado, né? Olha que interessante. E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, te darei a sua carne, as aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Ele entendia que essa briga não era contra ele, mas era contra o próprio Deus. Olha só: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei o seu cadáver aos hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Qual que é a primeira coisa que o inimigo tentou fazer quando ele se posicionou de frente do coisa? Ele levantou, começou a desprezar, comparar ele. E às vezes o diabo ele vai fazer isso, ele vai começar a te comparar com pessoas. Você se vai levantar e ele vai falar assim: ó, tá vendo? O fulano é que nem aquele outro. Ah, faz a mesma coisa. Ó, o ciclano é que nem, é desse jeito. É que nem aquele outro. Vai tentar te desprezar. A segunda coisa que ele vai fazer, ele vai tentar te amaldiçoar. E entenda que a igreja de Jesus, ela está debaixo do sangue de Jesus. Nenhum feitiço, nenhum encantamento tem poder sobre a igreja de Jesus, amém? A igreja de Jesus que está no centro da vontade dele, nada pode parar a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia fala assim que quem dá o crescimento para a igreja é Deus, não é o homem. A Bíblia fala assim que quem chama a pessoa para poder vir para a presença dele, é Deus que vai lá e chama, não é ninguém que vem para a presença dele. Deus vai primeiro lá. Você está entendendo isso? O que o diabo ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer alguma forma para te amedrontar. Quantas pessoas chegam e falam assim: ah, pastor, ora para mim porque eu acho que foi feito algum trabalho. Vamos orar, vamos quebrar isso. E a pessoa volta: aquele trabalho. Fala: irmã, Deus já quebrou esse trabalho. O diabo ele não tem poder sobre a tua vida. Encantamento nenhum tem poder sobre a tua vida. A Bíblia fala assim que ele amaldiçoou Davi com todos os teus deuses. Ele era filisteu, ele era pagão. Ele amaldiçoou Davi e a maldição caiu sobre Davi. Sabe por que não caiu? Porque Davi estava no momento certo, estava sendo preparado por Deus, estava debaixo da proteção e a unção de Deus, e aquele momento era para ele. Nenhum encantamento tem poder sobre a tua vida. Palavra nenhuma tem poder de amarrar a tua vida, amém? Porque Deus ele já te abençoou. Para com esse negócio de ficar olhando, falando: ah, meu inimigo é maior do que aquilo que Deus tem para mim. O teu inimigo, se ele se levantou, é para ele cair. Amém? Saiba que Deus tem um projeto na tua vida, e se você estiver no centro da vontade dele, esse projeto vai se cumprir sobre a tua vida em nome de Jesus. Outra coisa que eu aprendo é que quando o diabo ele faz isso, o inimigo ele fez isso com Davi. O que Davi ele fez? Ele começou a profetizar. Ele falou assim: ó, sabe o que vai acontecer com você? E é aí que você tem que se posicionar como igreja. O exército filisteu e você, eu vou dar para as aves, os animais selvagens vão comer, e eu vou cortar a tua cabeça. Tem igreja que recebe uma afronta do diabo, ela fica toda oprimida. Querido, é aí que você tem que levantar e profetizar e declarar a falência dos teus inimigos, amém? Ele levantou, ele tem que cair. Se ele se levantou foi porque Deus permitiu, porque Deus quer fazer de você um guerreiro vitorioso. Se ele se levantou, ele vai cair hoje em nome de Jesus. Esse ciclo vai acabar sobre a sua vida, amém? Vai acabar esse ciclo sobre a tua vida em nome de Jesus. Tem demônio que fica se levantando todo ano na mesma data. Se você discernir isso, você vai entender que Deus quer quebrar esse ciclo na tua vida. Ele vai cair para não se levantar mais em nome de Jesus. Por último, profetize. A sua intercessão, a sua palavra tem poder de dar a vitória antes mesmo de você começar a batalha. Como é que ele te dá a vitória? Com você profetizando. 17:48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje,
Repete comigo assim, ó, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs o pé sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a sua cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha que interessante. Davi, ele pega uma pedra, mas quantas pedras ele pegou? 5, não foi? Eu achei interessante isso, porque eu falei assim, olha a confiança desse homem, né? E aí o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. O Espírito Santo falou assim que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, uma confiança tão grande nele, tão grande em Deus, por ele ter passado pelo leão, por ele ter passado por urso e outras situações, porque ele só contou de 2 situações aqui, que ele sabia que Deus estava com ele. E aí eu fui estudar, eu descobri que os filisteus ali, haviam 5 cidades poderosas, e que cada cidade poderosa, assim como em Gate, havia um gigante, que era um guerreiro daquela cidade. Ele era tipo um braço direito do rei, aquele que ia para frente da batalha para lutar pelo rei. Então havia 5 cidades, e eles falam assim que Golias tinha 5, era ele e mais 4 irmãos. Então são 5. Sabe o que Deus ministrou no meu coração aqui? Que cada pedra daquela que Davi pegou, ele já estava preparando para todas as outras batalhas. Olha que interessante isso. Foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque ele precisou de uma para derrubar o gigante. Na verdade, ele nem derrubou, ele cravou na testa. A Bíblia fala assim que ele corre e ele derruba o gigante. Outra coisa que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração é que a arma que o inimigo ele tem forjada contra ti, ela não vai prevalecer contra você. Porque aquilo que era contra você se tornou arma para ele. Ele faz o quê? Ele puxa a espada e corta a cabeça do gigante. Sabe que a arma que o inimigo ele tem preparada para ti, o Senhor preparou essa arma para vencer o inimigo. Amém? Eu lembro de uma experiência que eu tive, para encerrar. Quantas vezes da minha vida, até isso de criança, o diabo ele vinha e ele, na hora que ele contou esse testemunho, se o louvor quiser subir, pode subir, viu? Ele contou esse testemunho do inimigo catando o pescoço dele no sonho, né? Comigo era real. Ele vinha na minha cama e eles pulavam sobre mim e tentavam me enforcar. E eu lembro que ali eu ficava muito tempo preso naquilo e eu só conseguia pensar em Deus. Isso quando criança. E depois ficou muitos anos esse ciclo sobre a minha vida. Tinha dia que eu tinha medo de dormir. Tinha dia que eu tinha que dormir com a coberta assim, presa no meu ouvido, porque eu escutava rugido. Tinha hora que eu estava dormindo, eu escutava aquele rugido daquele leão que eu chegava a dar pulo da cama. Escutava barulho, via as coisas. Era uma pessoa muito perturbada. Eu era aquela pessoa tão perturbada que, geralmente, por você ter um irmão no quarto ou uma mãe, eles penduravam um casaco ali na fechadura. Eu ficava olhando para aquilo, apagava a luz e eu já achava que era um demônio. Tudo eu via demônio. Tão perturbado que eu era. E eu lembro que depois que eu casei, já estava na igreja, estava tudo certo a minha vida, e ele ainda me visitava e me pegava pelo pescoço. Quantas vezes a Patrícia acordava comigo debatendo na cama, mas eu sabia assim, não era como um sonho. Eu via meu quarto, estava com o olho fechado, eu via meu quarto tudo, eu via ele sobre mim, tentando me sufocar ali, e eu não conseguia sair dali, eu não conseguia mexer, eu não conseguia abrir a minha boca para repreender, eu só conseguia orar por pensamento. E aí eu comecei a orar por aquilo. Eu falei, eu não aceito esse ciclo na minha vida, eu não aceito isso. E um dia o Espírito Santo falou assim para mim, o diabo está tentando roubar a tua voz profética. E eu senti muito forte isso no meu coração, que o diabo ele estava me sufocando porque ele queria roubar a minha voz profética. E um dia eu comecei a orar, entrei num propósito, a gente estava numa campanha no núcleo na época, e eu lembro que teve um pastor que ele me entregou uma profecia no final do culto. Ele falou assim, eu olhei para fora e eu vi um principado do bairro, ele está muito brabo com você e ele quer te pegar. E o Senhor falou para mim aqui que ele vai te dar uma experiência. Você entende que quando é revelação acontece? Quando é profecia, querido, acontece, viu? E eu falei assim, como isso? Ele falou, eu tive uma experiência
Eu estava no meu quarto e um diabo que ele me afrontava sempre, ele tentou me pegar. E ali eu comecei a orar e Deus me deu uma espada de fogo. E a minha esposa acordou porque a espada de fogo, eu guerreando com esse inimigo, bateu no braço dela, que chegou a marcar o braço dela. Eu olhei aquilo, eu fiquei espantado. Eu falei, mas eu tomo posse em nome de Jesus, porque eu não aguento mais isso. No outro dia, eu estava passando com um problema de enfermidade, eu não fui trabalhar, e a Patrícia também não foi, e a gente dormiu, ficou na cama ali e dormiu novamente. E ele apareceu. Na hora que eu fui tentar acordar ali, ele estava sobre mim, travando a minha barriga, tentando pegar meu pescoço. Eu falei assim, ó, Deus, se aquela profecia veio do Senhor e aquele homem é um homem de Deus, o Senhor falou que ia me dar uma espada de fogo, e eu quero essa espada de fogo. E na hora que eu comecei a orar, eu lembro que eu consegui levantar as mãos da cama, eu estava com os olhos fechados, e eu fui abrindo meus olhos de relance, e orando em língua, e na hora que eu abri, eu vi uma espada. Ela era uma espada desse tamanho, azul, e ela saiu um fogo azulado com os raios. E eu lembro que eu comecei a olhar aquilo, e na hora que eu segurei aquela espada, ele pulou de cima de mim, saiu pela janela. Querido, nunca mais aconteceu isso comigo. Nunca mais. Na hora, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, eu te dei uma ferramenta espiritual para você guerrear. Eu coloquei sobre você uma ferramenta espiritual para você vencer. E eu tomei posse daquilo, querido. Depois daquilo, nunca mais. Esses tempos atrás aí, depois de uns 8 anos, que eu entrei num propósito aqui pela igreja para poder fazer uma situação por aquilo que Deus tinha me mostrado numa visão. E aí ele veio, ele me afrontou na cama por uns 2 minutos. E ali eu repreendi, comecei a orar, ele se levantou e logo ele foi embora. Mas ele ficou uns 3 minutos ali me afrontando, mas que depois daquilo, aquele ciclo quebrou. O gigante que se levantou contra a tua vida, o Senhor está te revestindo com armas espirituais. E esse ciclo vai cair por terra hoje em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você orasse agora, ficasse de pé. Que eu estava ali, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, fale para a minha igreja, para que ela ore, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo unja, capacita cada um. Que o Senhor estará enviando anjos com ferramentas de guerra. E querido, fecha os teus olhos, começa a orar. Eu já vi pessoas que receberam espadas de fogo. Eu vi pessoas que receberam arcos. Eu não sei o que você vai receber aí, mas é uma ferramenta espiritual de guerra que o Senhor está dando para você vencer os teus gigantes. Comece a orar.